Então, você precisa me habilitar. Vamos ver se hoje está tranquilo, né? Será que todo mundo está vendo grande? Não. Não? Ainda está. Está no... E agora? A tela está grande? A minha tela está grande. Então, acho que você vai ter que voltar. Aí na exibição? Exibição. Ah, meu Deus. Modo de exibição. E aí? Ficou um pouquinho maior, tá bom. Está um pouquinho maior? Então tá. Graça e verdade. Então, vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por isso farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Então, aqui Pedro, ele está nos dizendo que ele está tendo esse cuidado de nos lembrar. Então, de lembrar quer dizer que já foi dito, né? De alguma verdade que nós já conhecemos, então ele só quer nos lembrar daquilo que nós ouvimos e ele quer continuar que a gente continue lembrando, né? Aí, versículo 13, que não foi lido, mas ele fala que continua a despertar a memória de vocês. Então, ele continua tentando lembrar, e no versículo 15, deixa eu passar, mudou a tela para vocês? No versículo 15, ele ainda está empenhado de nos lembrar das coisas que já foram ensinadas, tá? Então, Pedro está querendo dizer assim, que ele trabalhou duro para que a gente não ficasse sem entender, né? Mas para a gente estar com as coisas bem claras sobre aquilo que foi ensinado para cada um de nós, né? Então, no começo né, vamos dizer assim, da igreja, então, os pais, né, os primeiros pais da igreja, eles entendiam que era muito importante a gente se deter à palavra escrita, né, que seriam as escrituras. Então, eles procuravam sempre estar atento à direção que a escritura estivesse nos mostrando, né? Infelizmente, nós estamos vivendo tempos em que muitas pessoas nem sabem direito o que as escrituras têm ensinado, né? E têm falado coisas diferentes até daquilo que as escrituras falam, tá? Então, infelizmente, alguns estão perdendo de, de, de estar seguindo aquilo que as escrituras nos falam, né? Então, Jesus, ele fala da importância que da gente poder estar caminhando conforme as escrituras nos diz, né? Paulo, então, ele nos ensina aquilo que a palavra de Deus é para nós. Então, 2 Timóteo 3,16. Eu vou ler. 2 Timóteo 3,16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, as escrituras,
ela nos mostra, né, como a gente deve viver, né? Então, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos direciona. E aqui fala, Paulo, então, ele fala, né, para Timóteo, que não é só algumas partes que é para ler, não só algumas partes que a gente acha interessante ou só algumas partes que a gente acha legal. Mas Paulo diz que toda escritura é inspirada por Deus, então toda ela. Então, mesmo aquela parte que a gente acha que não é muito legal, é também inspirada por Deus e é direcionada e mostra a vontade de Deus, né? Jesus disse lá em Marcos 13:31. Pode ler? Marcos 13:31. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Tá? Então, Jesus falou, né? A palavra do Senhor é eterna, ela vai ser para sempre. Mateus 5:18. Mateus 5:18. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Uhum. Em algumas versões até fala assim, pode até desaparecer o céu e a terra. Aqui, né, nessa versão que o Ricardo leu, fala que não vai, né, não vai passar nenhuma letra, nem a menorzinha, nem se fosse um pontinho, né, uma virgulinha, vai passar, né? A palavra vai permanecer. Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Tá? A palavra de Deus é poderosa, né? Então, aqui mostra Jesus falando sobre todo o universo com a sua palavra, né? Então, Pedro, ele fala, então, estou lembrando de novo para vocês, né? Enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar lembrando para que vocês nunca... É importante essa palavra do Senhor, né? A palavra escrita, que é eterna, que é poderosa e que revela a vontade de Deus, né? Quem Deus é, né? Então, Pedro, ele reforça isso. 2 Pedro 1:3, depois 12-13 e depois versículo 15. Capítulo 1, né? Versículo 3, depois versículo 12-13 e depois versículo 15. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Capítulo 12. Não, por isso, versículo 12. 12, né? 12 e 13. Isso. Por isso farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça que vocês lembrem dessas coisas. Versículo 15. Portanto, farei tudo o que puder para que, depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Uhum. Pedro, e nós, que Deus nos revelou, né? Tudo, ele não só revelou aquilo que a gente tem que fazer para agradar a ele, como ele nos deu esse poder para agradar a ele, né? Lembra que na semana passada eu falei que Deus nos deu essa graça
E a graça não é só para salvação, a graça foi para que a gente pudesse estar experimentando essa vida que agrada a Deus. Então, Pedro, ele enfatizou que era importante a gente entender que a palavra de Deus nos ensina como a gente pode viver de uma forma que agrada a Deus, tá? Então, alguma diferença que Jesus nos mostrou através, né, de seus ensinamentos, aquilo que era diferente em relação à lei que Moisés nos trouxe e aquilo que Deus cumpriu através de Jesus. Tá? Jesus veio para cumprir a lei e quando Deus deu, né, a lei através de Moisés, eles não podiam, vamos dizer assim, não conseguia ter um relacionamento com Deus através da lei. Tá? A lei ela só revelava as nossas fraquezas e a nossa incapacidade de poder agradar a Deus. Tá? A lei só nos mostrava a situação nossa de pecador e que a gente não pode conseguir, por nossa própria força, agradar a Deus. Né? Então, a lei só veio mostrar nossos pecados e nossas imperfeições, né? Infelizmente. Ela só veio revelar, né? Ela não nos ajudou a ficarmos livres do pecado. Ela só revelou o pecado em nós, tá? A lei, ela não nos salva. A lei só revela aquilo que a gente precisa ser transformado, vamos dizer assim, né? Mas em Jesus Cristo, que morreu na cruz por cada um de nós, e trouxe com isso a graça de sermos transformados e a graça da gente poder agradar a Ele, né? Então, em Jesus, nós temos essa diferença, essa grande diferença, tá? Em relação ao que Moisés revelou através da lei. Tá? Então, 1 João 2,6. 1 João 2,6. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Tá? Então, não é só uma recomendação, não é só um conselho, né, que João escreve aí. Ele fala assim: se você está em Cristo, você deve viver como ele andou. Então, a gente consegue viver por causa da graça de Deus. João 1, 16, 17. Agora é o Evangelho. João, capítulo 1, 16 e 17. O Ricardo não ligou o microfone. Ele está lendo? Acho que estava lendo. Desculpa. João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Tá? Algumas versões falam assim: porque nos foi dada essa plenitude e graça sobre graça. O Ricardo leu bênção sobre bênçãos, né? É uma coisa assim super abundante. Tá? Quando a gente fala de plenitude, né, que a gente tem recebido essa plenitude de Jesus, quer dizer que é a totalidade de quem Jesus é que nós recebemos. A gente não só recebeu a salvação, a gente recebeu a totalidade de Jesus. Já pensou? Nós já recebemos Jesus completamente. Essa natureza de Jesus, né, está em nós. Quando a gente aceitou Jesus, não só foi a salvação, mas veio toda a sua natureza, né, para todos nós. Então, por isso, a gente pode viver de uma forma
que agrada a Deus, né? Então, essa 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, já foi lido. Nós temos tudo o que precisamos para viver de uma forma que agrada a Deus, né? Tudo foi dado pelo poder dessa graça, né? Então, Deus fez com que a natureza dele fizesse parte de nós, né? E o que é essa natureza? É a qualidade ou o caráter, né? O essencial, né? Da pessoa, né? Então, a gente, vamos dizer assim, tem a mesma natureza, a mesma essência de Jesus, né? Quando a gente aceitou a Ele, nós recebemos essa natureza dele, né? Não mais a natureza pecaminosa, mas a natureza de Jesus Cristo. E é como se a gente pensasse assim, foi colocado uma semente em nós, né? A semente vai produzir o quê? Vai produzir aquilo que a semente né? Então, se a semente é a semente de Jesus, vamos dizer assim, vai produzir Jesus. Agora, se for uma semente de pecado, vai produzir o pecado, tá? Então, quando a gente recebeu essa natureza, essa semente de Jesus em nós, então, vai produzir aquilo que é de Jesus. 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Pois vocês, pela vida e eterna palavra de Deus, nasceram do novo como filhos de um Pai que é imortal e não pais mortais. Uhum. Em outra versão vocês receberam uma semente que não é corruptível, mas é incorruptível, uma semente boa, uma semente forte, uma semente que não se corrompe, né? Uma semente que é viva e é permanente. E essa semente é a palavra de Deus. Então, vai ter esses versículos que falam sobre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus em João 1:1 e versículo 14. Versículo 1 e versículo 14. João 1, versículo 1. No começo, aquela que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Tá? Então, Jesus, ele declara, aqui João está mostrando, né, que Jesus é a palavra. Jesus é o verbo aqui é a palavra, tá? E Jesus é Deus. Então, a palavra é o próprio Deus. Então, a palavra aqui não é só aquilo que ele disse, mas é a palavra escrita, tá? É a Bíblia, é a palavra de Deus, ela é o próprio Deus, é a revelação de quem Deus é, né? E aqui fala ali que essa palavra se tornou carne, né? Quer dizer, veio em Jesus e se encarnou e habitou entre nós, ou seja, ele mesmo se revelou para nós, né? E não só na escrita, mas também pessoalmente, tá? Então, a palavra de Deus é o próprio Deus. Hebreus fala mais forte ainda sobre a palavra de Deus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Hebreus 4, 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele quem havemos de prestar contas. Então, você já pensou? Quando a gente abre a palavra de Deus, parece que Deus entra dentro de nós, né? Ou assim, ele revela aquilo que está em nós.
é incrível, né? Como ela é viva. E por mais que a gente, por exemplo, eu já li essa passagem, Deus falou comigo hoje dessa forma, mas amanhã eu posso abrir e Deus pode falar de outra forma. Por isso que ela é viva, né? E ela revela quem a gente é. Ela mostra se a gente está indo pelo caminho certo ou se a gente está indo pelo caminho errado, né? Ela revela aquilo que está no mais profundo do nosso ser, que a gente às vezes nem sabe que está lá, mas ela revela, né? Aquilo que está dentro do nosso coração e aquilo que às vezes a gente quer esconder. Aqui ele fala que ele penetra até o ponto de dividir os nossos pensamentos e os desejos mais íntimos. Que às vezes nem a gente dá conta, né, daquilo que está em nós, daquilo que a gente quer, né? Nem nós, às vezes, a gente percebe, mas a palavra de Deus nos revela. Então, ela é poderosa e nada pode se esconder, né? Vamos dizer assim, ficar oculto diante da palavra de Deus, né? Ela mostra e ela revela tudo, então, não só a palavra de Deus, mas porque Jesus é a palavra de Deus viva, tá? E essa palavra, né, essa palavra de Deus, né, que foi plantada em nós, tá? 1 João 4,17. 1 João 4,17. 1 João 4,17. Assim o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. A nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Você já reparou o que esse versículo fala? A sua vida é igual a de Cristo. Aqui está dizendo que nós vamos ser iguais a Ele, segundo Ele é, nós vamos ser. Então, alguns pensam assim, não, quando eu for para o céu, vou ser igual a Jesus. Ainda aqui eu sou pecador, eu cometo muitos erros, eu não posso ser agora como Jesus. É isso que a palavra está falando? Na verdade, não. A Bíblia está falando que agora nós já somos como Jesus Cristo. Deus já nos deu essa natureza para sermos iguais a Ele. 1 João 3,2. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Tá? Então, talvez por causa dessas passagens, a gente acha que não, ainda não vamos, né? Não vamos. Mas João falou assim: agora nós já somos filhos de Deus. Agora, nesse mundo. Ainda não revelou completamente, mas nós já somos, a nossa natureza, a nossa essência já é de Jesus Cristo. Se você está em Deus, você já é de Deus, né? Então, mesmo que ainda não se revelou tudo que Deus é em nós, mas agora nós já temos essa essência que é Jesus. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Uhum. Então, você consegue viver porque não é Cristo que vive em você, né? É Ele que vive através de você. Então, nós podemos ter a vida de Cristo porque Ele vive em nós, né? Colossenses 3:3. Colossenses 3:3. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Aham. Então, foi isso que Jesus, a obra de Cristo fez nas nossas vidas. Agora, não mais vamos viver para nós, mas vamos viver por Cristo, para Cristo e por Cristo, né? Porque, como diz João 1,16, porque nós já recebemos essa plenitude, graça sobre graça, bênção sobre bênção. Nós já recebemos tudo isso. Então, João, ele fala isso, né? Que Deus nos deu não só uma graça de sermos salvos, mas ele continua, né? Ele deu mais ainda. E para a gente poder viver de uma forma que seja como ele, né? Que agrada a ele. Então, é interessante que Jesus usa essas comparações, porque assim, a gente estudou, né? Mateus 5, as bem-aventuranças, nós estudamos todo aquele ensinamento que Jesus fez lá no Sermão do Monte, e ele comparou essa vida que a gente tinha, né, antes de conhecê-lo, que era uma vida que vivia debaixo da lei, que não conseguia viver conforme Deus é, né? Mesmo tentando cumprir toda aquela lei, as pessoas não conseguiam viver de uma forma da forma como, né, Deus é, de ter a sua própria natureza. A gente só conseguiu poder experimentar da natureza dele por causa da graça, né? E aí, João fala que Deus nos deu graça sobre graça, quer dizer, uma graça que é superabundante. Tá? Então, Jesus começa a fazer algumas comparações lá em Mateus 5, que a gente vai ver algumas diferenças, né? Porque se você olhar ali, a gente estudou ali, né, Mateus 5, tudo Jesus falava assim, lembram que vocês ouviram, né, dos antigos, mas eu lhes digo. Tudo que os antigos, ou vamos dizer assim, tudo que a lei dizia que era para ser, Jesus falou, agora eu estou dizendo outra coisa, né? Então, Jesus mostrou. Então, a primeira coisa que ele faz essa comparação é no versículo 21 a 22. Mateus 5, 21 a 22. Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir ao fogo do inferno. Olha só, antes, pela lei, se você matasse a pessoa, se realmente você já, né, matasse, eliminasse a pessoa, né, cometesse um assassinato, você já estava sendo julgado, né? Porque a lei fala para não matar. Então, se você matar, você está sendo julgado. Mas quando Jesus veio, ele falou assim: mas eu lhes digo, se você já tiver ódio no seu coração, é a mesma coisa que você matar. Você já vai ser julgado. Você já vai... Aqui fala assim, ó, quando... na versão que o Ricardo leu, fala idiota, né? Em algumas versões fala tolo. Se você chamar o seu irmão de tolo, parece que é uma coisa boba, mas naquela época, falar alguém de tolo é dizer ele não tem Deus. Então, a pessoa que declara que o outro não tem Deus já está sujeito a ir para o inferno. Olha o que Jesus falou, parece que é pesado, né? E é, na verdade, porque Jesus falou assim, se já tiver no seu coração essa raiva, esse ódio que você não quer nem perdoar, então você está cometendo um assassinato, né? Porque você meio que mata a outra pessoa dentro de você, né? Você está cometendo isso. Então, Jesus, ele muda seu padrão, quer dizer, a verdade nunca mudou, né?
porque a Bíblia fala não matar, e aí ter raiva do outro, ficar de cara virada, é a mesma coisa que matar o outro. Então, Jesus disse, se a sua fraqueza, né, ficar de cara virada com a outra pessoa, a verdade diz, então, que você será julgado, você pode nem entrar no céu por causa disso. É sério, né? É bem sério. E então Jesus ele vai mostrando, né, que não é porque ele veio e porque ele trouxe graça sobre graça que a gente pode fazer qualquer coisa, que a gente já está perdoado por causa da graça de Deus. É isso que faz as pessoas acharem, né, que é graça sobre graça. Mas Jesus não estava querendo, vamos dizer assim, poupar, né, dos castigos. Jesus foi mais a fundo. A graça não é para encobrir seus pecados. A graça é para que a gente não viva mais nesses pecados. A graça de Deus nos dá força e poder para nós vivermos de forma diferente do que a natureza pecaminosa gostaria que nós fizéssemos, certo? Aí ele fala de Mateus 5, 27 e 28, sobre o adultério. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu um adultério com ela no seu coração. Uhum. Então, antigamente, como Jesus tivesse falado, antes, na lei, era assim, era só se você cometesse o ato mesmo, é que você tá pecando, você está cometendo o adultério, né? Mas, Jesus, ele fala assim, se você só desejar no seu coração, você já está cometendo. Né? Então, Jesus, ele fala, a graça não é para encobrir os seus pecados, mas a graça é para que a gente possa viver como Jesus é, né? Sem pecado, vamos dizer assim. Então, receber graça abundante quer dizer assim, essa graça sobre graça, ou bênção sobre bênção, quer dizer, essa graça é superabundante, né? Aí outra passagem, Mateus 5, 31 a 32. Mateus 5, 31 e 32. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, e a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Tá? E aí, em Mateus 19, ele também fala dessa questão do divórcio, tá? Que o Moisés, ele deu essa carta de divórcio só por causa da dureza do coração das pessoas, porque a intenção de Deus é que ninguém separe, né? Se o homem se juntou com a mulher, nenhum homem deve separar. Né? Então, a intenção, o plano de Deus era que, né, aquele que se tornou uma só carne permanecesse até a morte, né? Até a morte, mas que ninguém o separasse. E aí eles falaram, não, mas Moisés deu a carta de divórcio, ele só deu por causa da dureza do coração, porque, na verdade, a intenção de Deus era que não tivesse divórcio, né? Que não tivesse nenhuma separação, porque ele fala ali que se aquela pessoa separar e casar de novo, ela vai estar cometendo adultério, né? Então, é, é,
Jesus mostra que a verdade não mudou. A verdade, permanece para sempre, né? Ela é a mesma ontem, é a mesma hoje, vai ser amanhã também, né? Mas a lei não conseguiu mudar a nossa natureza. A lei não conseguiu nos ajudar para que nós pudéssemos viver de uma forma que agrada a Deus. A lei só veio mostrar que a gente não consegue, né? Cada dia mais que a gente não consegue fazer aquilo que Deus planejou que a gente fizesse. Mas Deus, né, através da graça dele, que nos deu essa natureza dele, é que permite que a gente possa agora viver a sua imagem e a sua semelhança. A gente poder viver igual Jesus viveu, a gente ser como ele, tá? Então, Jesus então mostra que a graça não veio só ela, né? A graça trouxe esse poder para a gente viver de uma forma que seja igual a Deus, seja de uma forma que agrada a Ele, mas a graça também veio trazendo junto com a verdade, né? Salmo 85, 10. Salmo 85, 10. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. Então, a graça e a verdade se encontraram para que a gente pudesse ter essa luz, essa direção, para a gente poder viver de uma forma que agrada a Deus, né? Viver conforme a natureza de Deus. Mateus 5, 33, 34, sobre o juramento. Mateus 5, 33, 34 e 37. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebrem a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus. 37. Que o sim de vocês seja sim, e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Uhum. Então, a nossa importância da sua palavra, né, da sua verdade, não ficar só prometendo como os políticos, né, fazendo promessas vãs que não vai ser cumprida, mas sua palavra seja íntegra, seja verdadeira, e aquilo que você falar, você possa cumprir, né? E aí, pela graça, então, ele fala assim, você é capaz de viver essa verdade todo o tempo. Você pode ter essa integridade, né? Você pode viver de uma forma honesta, de uma forma verdadeira, né? Porque nós somos iguais a Jesus, né? Então, é o que diz Efésios 5:1. Efésios 5:1. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como ele. Em algumas versões, ser imitadores de Deus, né? Sermos iguais a Ele. Então, ser igual a Ele é ser íntegro, é ser verdadeiro, né? Aí, eu coloquei em Mateus 7:20, se você é filho de Deus, você vai viver como filho de Deus. Então, Mateus 7:20 fala da árvore produzir aquele fruto, né? O fruto que é dele, né? Verdadeiro. Tá? Então, a gente identifica a árvore pelos seus frutos. Então, o seu falar, a sua vida tem que ser como de Deus, né? Mateus 5, 43 a 45.
É a última comparação que Jesus fez nesse capítulo. Mateus 5, 43 a 45. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Então, ele está comparando aqui, né? Você vai agir conforme o seu ser, né? O seu verdadeiro ser. Aquele que foi criado por Deus, então vai viver de uma forma igual de Deus, né? E então aqui ele fala assim, esse contraste, né, de você assim como Deus amou a todos, né? E dá chuva para todo mundo, bons ou maus, a gente também tem que amar. Então, amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem. E a lei disse que você pode odiar aqueles que te odeiam, né? Mas Jesus, ele mudou isso, né? Ele amou até aqueles que não eram bons. Ele amou todos, né? E aqueles que são filhos de Deus têm que viver como Jesus é, né? Mateus 5, 48. Mateus 5, 48. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês, que estás no céu. Uhum. Ser perfeito a gente pensa assim, talvez Jesus só quis dizer, a gente não é perfeito ainda, né? Acho que Jesus quis dizer que esse é o objetivo que a gente tem que alcançar, né? Da gente ser perfeito. Mas ele está dizendo aqui que não é que quando a gente chegar no céu a gente vai ser perfeito, que a gente já vai ter toda essa né? A gente vai ser todo transformado, então nós vamos ser perfeitos lá no céu. Mas aqui na Terra ainda não. Mas ele fala assim que vocês devem ser. Não é só né, um conselho para que vocês tenham que mudar, mas ele fala que você tem que viver, é uma ordem já, desde já, né, e sermos perfeitos. Ser perfeito é a gente já ter alcançado toda essa plenitude de Jesus Cristo, a gente ter todo esse caráter e a integridade e a virtude de Jesus Cristo, né? Na verdade, Deus já nos deu essa graça para a gente viver dessa forma. Tito 2, 11 e 12. 11 a 12. Tito 2, 11 e 12. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então, a graça nos dá esse poder, né, para a gente conseguir viver de uma forma íntegra, de uma forma perfeita, de uma forma que agrada a Deus, uma forma que, né, seja igual a de Deus, tá? Não com as paixões mundanas e não com as coisas deste mundo. Então, a graça permite que a gente possa viver dessa forma. Mas por que a gente continua errando? Por que será? Porque, na verdade, talvez alguns tenham um ensinamento errado. Receberam uma mensagem que diz assim: nós somos pecadores e não tem jeito, a gente não consegue agradar a Deus. A gente não consegue viver de uma forma que agrada a Deus. Então,
a gente não tem capacidade para viver de uma forma que agrada a Deus. Está percebendo que isso é um ensinamento errado, completamente contrário àquilo que Deus falou? Deus falou que Ele nos dá esse poder para a gente viver de uma forma que agrada a Deus. A gente tem essa graça, a gente tem esse poder para ter a natureza de Deus, de viver de uma forma que completamente nós podemos agradar a Deus. Então, as pessoas, em vez de viver, né, experimentando esse poder de Deus, essa graça de Deus, as pessoas vivem, vamos dizer assim, achando que a carne é forte, né? Você cai todas as vezes, então você vive nessa vida fraca, né? Pecadora da carne, e não consegue experimentar esse poder de Deus para viver de uma forma que agrada a Ele. Marcos 7,13 é a palavra de Jesus para aqueles líderes. Marcos 7,13. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. A tradição, né, está passando o ensinamento de pai para filho e fica perpetuando, né, esse engano, esse ensino errado, dizendo que a gente não consegue viver de uma forma que agrada a Deus. Mas a Bíblia fala totalmente do contrário, que Deus nos deu esse poder para a gente conseguir viver de uma forma que agrada a Deus. Então, a gente erra porque a gente está seguindo o ensinamento errado, né? Achando que a gente não consegue. Deus nos deu essa autoridade, a palavra de Deus revelou essa autoridade. Eu lembro que um dia que eu conversei com minha amiga, que é esposa de pastor, né? Ela também é pastora, ela é líder na igreja dela, e eu falei para ela assim: nossa, às vezes a gente está na igreja e fica expulsando o demônio, sabe? Achando que a gente o demônio está entrando dentro da igreja. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Eu falei para ela. Ela até arrepiou, porque ela nunca tinha percebido isso. Você vê como que é líder, mas não percebeu a verdade da palavra de Deus. Eu falei assim, você está se defendendo do diabo, mas a palavra de Deus, ela fala outra coisa. Ela fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é o diabo que está entrando na igreja e a gente tem que se defender. É a gente que vai entrar no inferno e vamos roubar as pessoas que o diabo sabe, escravizando. É a gente que vai entrar lá e vai salvar, vai ser instrumento para a salvação das pessoas. É levar a mensagem, é a autoridade que Deus nos deu como igreja, né? De quebrar as portas do inferno, de poder ajudar a resgatar as pessoas. Quer dizer, Jesus que faz a obra, né? A gente é um instrumento dele. Mas percebe a mentira que muitas vezes as pessoas estão acreditando. Então fica com medo, fica dentro da igreja, fica orando, não, achando. Não. Deus nos deu autoridade. E se a gente não conhecer aquilo que a palavra de Deus nos diz, a gente vai ser assim, esses crentes frouxos, né? A gente tem que ter conhecimento dessa verdade para a gente poder viver com essa autoridade, para a gente viver firme, sabe? Não aceitando aquilo que o diabo está colocando de engano, né? E amedrontando as pessoas. Deus nos deu capacidade para viver de uma forma que agrada totalmente a Ele, de querer fazer do jeito que Ele faz, né? De sermos santos, de sermos verdadeiros, de sermos íntegros, de sermos honestos, de vivermos de uma forma santa.
né? Então, a palavra de Deus nos capacita e nos lembra que Deus tem nos ensinado e tem nos mostrado. Então, o que falta para nós é conhecermos verdadeiramente essa palavra, né? E poder caminhar conforme. Então, por que eu estou errando? Porque eu não estou nem lendo a Bíblia, porque eu não estou nem buscando de Deus essa direção. A gente não precisa, não é só para a gente se sentir confortável, não é só para a gente se sentir consolado, não é só para a gente se sentir mais fortalecido, é para a gente ter direção para a nossa vida, é para a gente ter instrução, para a gente ter transformação na nossa vida, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa seguir aquilo que a palavra nos diz. Salmo 138, 2. Salmo 138, 2. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho, virado para o seu santo templo, e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. E o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Na verdade, a palavra está até acima do nome dele, né? Porque essa palavra é poderosa. A palavra de Deus é que revela o seu poder. A palavra de Deus ensina para que nossos corações possam ser verdadeiros, para que a gente possa viver do jeito que Jesus, do jeito que Deus é. Então, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus nos guia, né? A palavra de Deus nos fortalece, ela nos amadurece, ela nos torna perfeitos. A palavra de Deus quebra todas as nossas tradições que às vezes são contrárias, né? A palavra de Deus, então, revela a verdade de Deus, né? A palavra de Deus é que vai realmente nos encorajar, nos direcionar para fazermos aquilo que está no coração de Deus. Então, se você está vivendo de uma forma mais ou menos, é porque está faltando mais da palavra, né? É porque está faltando mais de conhecer essa palavra, de se firmar nessa palavra, de ser fortalecido, né? A sua fé ser fortalecida pela palavra de Deus. Então, a sua vida pode mudar se você seguir e confiar na palavra de Deus, né? E cada dia mais conhecer. Então, por que nós estamos errando o alvo? Porque a gente recebeu um ensino vago e porque a gente não está buscando. Então, é muito importante a gente não só experimentar a graça de Deus, mas a gente andar junto com a verdade, que nos fortalece, que nos guia e nos direciona. Então, essa palavra que faz a gente viver do jeito que Deus quer que a gente viva. Amém? Vamos orar? Senhor, nos perdoe quantas vezes a gente tem seguido ensinamentos que não são corretos. Talvez pela tradição, talvez pelos pais, pelas pessoas queridas que às vezes por engano nos passaram alguns conceitos que não são tão verdadeiros. Senhor, nos perdoe. Mas ajude com que a tua palavra se torne viva nas nossas vidas, porque queremos ter esse poder para vivermos de uma forma que agrada ao Senhor. Queremos viver de uma forma santa, livres do pecado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a tua palavra, e essa palavra nos ensina, e essa palavra nos fortalece, e elas palavras nos guia. Oh Deus, eu te peço que o Senhor tire todas as vendas dos nossos olhos para que a gente veja de uma forma clara, de uma forma correta, Senhor. E que a gente possa ser mesmo transformados através da tua palavra.
santifica-nos, fortalece-nos, guia-nos, ó Deus, e revela-nos cada dia mais a quem Tu és, através da Tua palavra, e que a gente possa estar sendo iguais ao Senhor, sermos semelhantes a Jesus e buscarmos sempre aquilo que está no seu coração. Assim a tua igreja será forte, assim a tua igreja será santa, assim tua igreja cumprirá com os teus propósitos. Então, através da tua palavra, nós vamos poder viver de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa, Deus. Vamos experimentar essa vida abundante que o Senhor que o Senhor tem nos dado e que às vezes a gente não tem tomado posse. Ó Deus, muito obrigada. E que o teu Santo Espírito nos ajude, nos capacite cada dia mais a caminharmos unidos com o Senhor. Eu peço, Senhor, e te agradeço no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Eu vou dar a bênção, tá? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.